Paramount fez muito mistério, colocando objetos de marketing, novas fotos, pôster e muito mais. E agora temos mais informações e sabemos tudo o que vai acontecer no filme, pelo menos até o lançamento do trailer 2. E o vídeo é longo, aqui reuni todas as informações que descobrimos antes do segundo trailer. Pega a pipoca e manda um salve nos comentários e deixa um gostei porque o vídeo é longo. Chaos Control! O filme do Sonic 3 não saiu, mas já estão falando que o Silver vai aparecer na cena pós-crédito. Não só isso, mas ele também seria o arco principal de uma futura sequência do filme do Sonic. Ou seja, parece que vai ter sim um universo cinematográfico compartilhado do Sonic, com filmes e spin-offs com todo mundo. Começou pelo Knuckles, depois vai ter o Shadow e no futuro teria o Silver. E o que eu acho sobre isso? Que o pessoal tá inventando hype à base do nada. Vou te explicar. Gente, antes que eu possa continuar com esse vídeo, eu queria muito saber do ponto de vista de todo mundo aqui, vocês de verdade gostam desse personagem? O Silver, esse ouriço de prata que simboliza o futuro, a inovação, as novas tecnologias e habilidades. Esse cara que apareceu em pouquíssimos jogos, tem um visual muito estiloso e uns poderes que são sem igual no universo do Sonic. Você acha que ele merecia um filme próprio? Se você acha que sim, comenta aqui, tá? Vamos lá. O filme do Sonic 3, ele de longe é um dos filmes que tá sendo bem hypado pela comunidade de Sonic, mas se tem uma coisa que eu já reparei em tudo é que a galera fica criando teorias, esperando que coisas vão acontecer, mas a real é que a maioria dos filmes não entregam exatamente isso que você quer. Eu lembro que quando tava pra sair o filme do Sonic 1 mesmo, com aqueles primeiros trailers do redesign, que ele ficou mais legal, a galera começou a acreditar que outros personagens estariam no filme, ou que o Shadow já estaria confrontando o Sonic no segundo. O pessoal quer que tudo seja muito acelerado. E não é mais ou menos assim que o cinema funciona. Todas as experiências de universo cinematográfico que foram dessa maneira deram errado. O caso, por exemplo, foi do universo da DC, que correu pra caraca pra fazer o Liga da Justiça e a gente viu que não foi pra lugar nenhum. E o filme do Sonic tá sendo bem cauteloso aqui. Tanto que, na série do Knuckles, eu já percebi, eles aprenderam com os erros das séries da Marvel e não criaram histórias muito complexas pra poder, sabe, mostrar coisas exclusivas nas séries que pudessem impedir o entendimento do pessoal que vai assistir os filmes no cinema. Beleza. Se você entendeu tudo isso que eu tô falando aqui, então você já percebeu que o foco principal sempre será as produções para o cinema. Os spin-offs serão spin-offs e eles não terão nada muito relevante que te obrigue a assistir uma série, mas vai ser importante para aprender algum detalhe de algum personagem e expandir de fato esse universo. Por que eu precisei dar essa volta toda aqui? Porque a nova ideia que apareceu aqui na internet era de que parece que tem vários projetos da Paramount vazando. E esses vazamentos seriam de futuros projetos de burburinho como um Sonic 4, um spin-off do Shadow, que uma hora falam que vai ser um filme solo, outra hora falam que vai ser uma série. Sinceramente, entre filme e série eu prefiro que o Shadow ganhe um filme mesmo, porque o personagem tem muito mais história pra poder contar e seria muito melhor se fosse em grande orçamento. Pois a série do Knuckles, por mais que ela seja ok, ela é uma série que você não precisa assistir e não avança a história do Knuckles. Mas vamos lá. O burburinho seria de que o filme do Sonic 3 terminaria com um gancho para uma história do Shadow e também uma história pro Silver. Esse Silver, que muitas pessoas estão falando por aí, as pessoas não conhecem muito bem. Diferente do Shadow, que é muito mais hypado e apareceu por muito mais tempo, tendo adaptação até em anime e várias personas diferentes, a questão é que o Shadow é mais popular, mas o Silver, ele apareceu sempre com vários problemas nos jogos que ele surgiu. E esse personagem, que é o terceiro ouriço, ele surgiu no Sonic 2006, que naquela época era uma promessa de ser um soft reboot do Sonic, sendo o Sonic para nova geração, com novas tecnologias de engine gráfica para poder desenvolver o seu jogo e mostrando o que seria o Sonic a partir dali pro futuro. A história por si só já era muito mais tensa, porque o Sonic morre na história, tem ali profecias, expansões, viagens no tempo, o que coloca esse jogo mas que no lançamento dele deu muito errado pela pressa da própria SEGA. Mas como você provavelmente nunca jogou, você entende que ele só é zoado por causa do beijo da Elise. Só que o Silver, ele não é um personagem assim qualquer. Ele é o protagonista que vem de um futuro totalmente caótico. Existe uma fase que é recorrente lembrada lá nos jogos do Sonic e também nos quadrinhos, que é a Crazy City, que é uma cidade em chamas dominada por um demônio do
fogo chamado Iblis, ou Ifrit para algumas pessoas, mas a questão é que ele veio de lá tentando resgatar o futuro bom para ele, alterando o passado através de uma viagem no tempo. A viagem no tempo não é exatamente feita por ele, mas ele seria manipulado e enganado a achar que o Sonic é o culpado, mas na real era o Mephiles o grande vilão da história. Ele é um ouriço que tem poderes telecinéticos e pelo fato de não aparecer nenhuma menção às Esmeraldas do Caos no futuro, porque quem leva pro futuro as Esmeraldas é a turma do Sonic e o Mephiles, muitas pessoas até teorizam que os poderes telecinéticos dele seria na verdade uma absorção natural das Esmeraldas do Caos. Tanto que tem vários braceletes no corpo dele e na bota que aparece muito semelhante com certos símbolos que estão na Sky Sanctuary, que a galera percebeu lá no Sonic Geração. Só esse detalhe já faz muitas pessoas abrirem teorias aqui que nunca foram confirmadas, mas a real é que ele nunca teve muita explicação depois disso. A ideia de ter um filme com ele, ao meu ver, funcionaria muito bem e parece que a SEGA também tem interesse. Um desenvolvedor da SEGA, já deu uma entrevista falando que ele queria refazer a história do Sonic 2006 em um possível remake. Cara, refazer esse jogo seria ótimo, só trocar o final que seria perfeito. Mas ele é um jogo de grande potencial, tanto que tem um grupo de fãs que tá fazendo um port do Sonic 2006 para PC, corrigindo bugs e jogabilidade, o que deixa ele perfeito. Mas aí vem aquela grande questão: como é que seria um spin-off do Sonic 2006 ou a história do Silver? Ele é um ouriço que vem do futuro ruim, ele precisa evitar que a profecia da Princesa Elise se concretize, que é uma outra personagem extremamente importante nessa história. Lá, ela não pode chorar porque foi selada em seu corpo um ser demônio do fogo chamado Iblis. E no momento que ela chorasse e a sua lágrima caísse no chão, esse demônio de fogo seria liberto. Assim, iria causar toda a destruição no futuro. Só que ao mesmo tempo, teria aqui o Dr. Eggman tentando libertar um demônio chamado Mephiles. Esse ser aqui, ultra poderoso, tem a missão de conseguir se fundir com o Iblis, o demônio do fogo, e criar um ser novo ultra poderoso chamado Solaris, o que queria causar a destruição de tudo e todos. Essa questão aqui é muito interessante porque você tem duas histórias em paralelo que acontecem. Todo o embate do Mephiles, a princípio, acontece com o Shadow, e o Sonic tá lá contra o Dr. Eggman, que não só ajudou o Iblis a conseguir ser liberto da mesma forma que o Mephiles, o responsável de tudo ter dado errado. Uma história com Silver seria essa adaptação direta dos acontecimentos do Sonic 2006. Ele de longe é um jogo completamente cinematográfico, com 3 histórias paralelas, com viagens no tempo que dariam muito certo numa adaptação de filme. Por mais que a galera fique zoando com o beijo da Elise em toda a história, que de fato é como se fosse um conto de fadas, que pode até não ser muito zoado no Japão, mas a galera fica zoando aqui, achando estranho, é uma história que de fato funcionaria, porque ela tem não só um reino, como se fosse um universo meio Zelda, profecias de bem e o mal, um demônio de fogo, um demônio sombrio, que tenta um plano arquitetônico para poder garantir que o futuro dele seja a dominação de tudo e todos, com a destruição com certeza garantida aqui. E ele é uma história épica porque você tem vários personagens conectados. A turma do Sonic é o time Sonic, com o Sonic, Tails e o Knuckles trabalhando juntos. O Shadow estaria trabalhando com o Omega e a Rouge para poder impedir o Mephiles depois de invadir uma base secreta. Da mesma forma que você encontra na história do Silver todo aquele caos que veio do futuro e uma interação interessante dele com a Blaze e também com a Amy Rose. Não sei se você lembra, mas quem anda bastante com o Silver no presente é, no caso, a Amy Rose. A Blaze é uma colega dele no futuro que ainda não tem os poderes de fogo, porque o fim da história dele faz com que ela acabe se sacrificando, absorvendo o Iblis, garantindo que ele nunca iria retornar, mas que com isso ela acaba sendo levada para a dimensão do Sol, que seria um outro mundo, um universo paralelo do universo do Sonic, que reapareceu no Sonic Rush, mostrando que ele é um universo meio d'água, se é pra comparar. Tendo toda essa explicação sobre o Silver e o Sonic 2006, que provavelmente seria essa a história dele, eu gostaria muito que você comentasse se você acha que faria sentido, porque é meio curioso. O Sonic, no universo cinematográfico do filme, ele já mencionou a existência do Iblis, o demônio de fogo. Na real, ele apareceu naquela série do Knuckles, mostrando que o Knuckles, tentando caçar o Sonic em toda, o universo, atravessando anéis e agindo até mesmo como mercenário naquele quadrinho, ele teria derrotado sim o Iblis e teria aprendido as chamas do desastre, que seria aquela profecia que não poderia ser quebrada lá
lá na história do Sonic 2006. E como o Knuckles teria derrotado ele teria ganho esse poder. O mesmo poder que a Blaze acabou usando nos jogos lá do DS. Eu queria muito saber como que eles iriam explicar isso. Porque pra quem acabar acompanhando alguns quadrinhos, seja da Art Comics ou até da IDW, isso até faria sentido. Mas pra quem só jogou os jogos, tipo, não tem nenhuma menção. Porque de um tempo a outro você descobre que o Knuckles tem punhos de fogo. Principalmente na era moderna. Mas o pessoal ficou hypado pra caraca com o Silver no Sonic, mas sinceramente eu não acho que isso vai acontecer, pelo menos não num quarto filme, quem sabe no quinto ou sexto. Nesse vídeo vou conversar com vocês sobre o cinematográfico universo do Sonic, aonde vai ter novos filmes, novas séries, sequências que estão aí em rumores e contratos que vazaram. Bom, é sobre isso que eu vou falar agora. Eu acredito que essa sigla com certeza vai mudar, que nem o MCU ou o UCM no Brasil, mas a questão é que aqui eu acho que seria melhor um UCS, né, um universo cinematográfico do Sonic. O que acontece? O filme do Sonic 3 está muito próximo de ser lançado na data que eu tô gravando, e tem aí um burburinho da Paramount que já vem desde o começo do ano, bem antes do trailer, bem antes da série do Knuckles, que mostra que a Paramount tem sim planos pra fazer mais filmes e depois da série do Knuckles, mais séries também. Tanto que aqui tem alguns projetos, como uma série e um filme do Shadow, uma série do Tails, uma possível segunda temporada do Knuckles, um filme do Sonic 4 e até mesmo um projeto com o Silver. Pra quem gosta dos jogos do Sonic, isso aqui é muito legal, porque quanto mais filme um projeto de um jogo acaba ganhando, ele acaba tendo sim mais retorno nas vendas dos jogos. Até mesmo um filme que flopou, já foi meio que provado que a existência de um filme ruim ajuda nas vendas de um jogo. Que bom, né? O Resident Evil prova isso. É verdade. A questão aqui, tem sim esse burburinho, porque até o momento Paramount tá falando que tá muito bom, a Paramount tá gostando disso, até a série do Knuckles que foi surpreendente, mas vou falar sobre isso no decorrer desse vídeo aqui. Parece que, diferente de Marvel, eles estão tentando focar mesmo no cinema. As séries, elas podem acabar aparecendo, mas não vão ser grandes arcos que vão mudar a narrativa que tá sendo construída no cinema, porque no cinema é onde tem mais retorno e também maior divulgação. As séries seriam para poder expandir alguns personagens secundários, e é muito provável que não tenham muitos personagens aparecendo aqui nessas séries, mas os rumores são bem interessantes. Vamos lá. O que acontece? Nesse momento, o foco tá maior no lançamento do Sonic 3, o filme. Sabe, o desempenho desse filme vai definir o futuro dos filmes e projetos com o audiovisual do Sonic. Eu fico muito, assim, animado com isso, porque eu cresci com os jogos do Sonic, eu ainda gosto dos jogos do Sonic, são jogos de plataforma acelerados, são bem dinâmicos, eu sou feliz jogando eles. Até os mais ou menos ruins eu gosto, então eu imagino que você que tá assistindo esse vídeo deve ter jogado alguns e ficou com esse mesmo sentimento, então a gente fica empolgado com isso. Mas vamos lá, o filme do Sonic 3, ele vai focar naquele arco que é baseado na história do Sonic Adventure 2. Só isso já mostra muito, cara, do potencial que esse filme pode ter. Eu espero que ele supere a bilheteria de tanto um e do 2, porque os dois primeiros filmes do Sonic pegou a pior época pra lançar um filme. Tipo, o primeiro, ele lançou lá pra 2020 e nessa época teve a pandemia, ou seja, os cinemas fecharam, então a grande bilheteria que esse filme poderia ter, que eu acredito que teria muito mais, simplesmente não aconteceu. A mesma coisa foi com a época do filme 2, que era quando os cinemas estavam tentando retornar, né? Foi lá pra 2020 e ele acabou meio que parando muito cedo também, tinha gente que não tava querendo ir no cinema. Na real, a pandemia mexeu bastante com o ritmo de lançamento do filme, tanto que tem muita gente que prefere esperar o streaming, e eu entendo bastante isso, porque cinema é caro, mas não tem jeito, o filme vai sair primeiro no cinema, ponto. E com ele dando certo, já que tem aí várias histórias sobre cenas pós-crédito que mostraria um Silver, Metal Sonic, até Amy Rose e a Rouge, o que poderia acontecer? Bom, os rumores já apontariam que o final do filme do Sonic 3 terminaria com um gancho para uma série do Shadow. Só que essa série do Shadow, eu acho que é meme, você vai entender. No começo desse ano, tinha vazado informações sobre um filme do Shadow, depois começaram a falar que é uma série. Essa série, cara, focaria na cunhada do Tom, aquela do casamento que deu muito errado lá no segundo filme. Ela seria a protagonista junto com um personagem da turma do Sonic. O pessoal começou a falar que seria o Shadow esse personagem, aonde ela tentaria aprender junto do Shadow a relaxar bastante depois de todos esses conflitos que eles passaram. O Shadow, claro, é um personagem bem rancoroso e não combinaria muito com essa situação, mas depois da série do Knuckles, foi muito mais focado no
um parceiro humano dele, que era o Wade, do que o próprio Knuckles, eu não duvido, cara, que a Paramount faça isso. E a série deu muito certo, mesmo você achando ela super filler, ela funcionou. A Paramount gostou do resultado, e se ela gostou, parece que a SEGA também, porque isso vai gerar mais burburinho pra marca dela, quase que de graça, que é um licenciamento. Ela ganha com a venda e também divulgação dele. Então, teria esse projeto aí do Cruzeiro com o Shadow. Eu já teorizei aqui com vocês que, poxa, poderiam colocar aqui os agentes da Gun, já que ela teve um relacionamento meio forçado com um cara que enganou ela durante muito tempo num casamento que foi forjado pelos agentes da Gun, só pra tentar ficar muito mais próximo da turma do Sonic. Mas assim, e se esse rumor ainda fosse acontecer, mas o personagem não seria o Shadow? Tem um outro personagem aqui que também merece uma série tão boa quanto, mas que não teria uma história tão relevante pra ser descartada assim e que daria certo nessa série. Pois é, eu tô falando aqui do Tails. Essa série que estão falando de um cruzeiro provavelmente pode ser, na verdade, uma série do Tails, mas ela se espalhou como se fosse uma série do Shadow, porque a gente tem esse rumor de uma série spin-off, na verdade um projeto spin-off do Shadow, e esse projeto de série secundária poderia ter mesclado essas informações e a galera começou a divulgar dessa maneira aqui. Olha, sinceramente, eu não tô muito empolgado com essa série spin-off, porque ela tá cara de filler, na real tá muito mais com cara de filler do que a série mesmo do Knuckles, mas se ela for pra esse caminho, eu imagino que seja uma história que caberia melhor colocar o Tails ali no meio. E aí vem os outros rumores do spin-off que seria um filme solo do Shadow. Como esse filme poderia acontecer? Claro, se a gente conhece muito bem o Shadow, vimos e eu percebi que uma galera reaprendeu o que é a origem dele, que foi recontada aí no Shadow Generations, que também tá mostrando um pouco do seu passado lá no jogo do Shadow, que é quando ele tem revelações da raça Black Arms, uma raça alienígena que entrou em contato com o Dr. Gerald Robotnik na sua criação, e usando aqui um pouco do seu DNA, o Shadow foi concebido naquele projeto da forma de vida perfeita. Eles voltariam no futuro 50 anos depois para encontrar o Shadow e obrigar ele a entregar todas as esmeraldas do caos, porque o objetivo da raça Black Arms era pegar toda a sua população do Cometa Negro, levar para a Terra e se alimentar todos os seres vivos daquele planeta. Nesse jogo do Shadow, o Shadow entra em conflito não só com os humanos, mas também com a raça Black Arms, tanto que esse jogo aqui é muito curioso, ele tem vários finais diferentes, mas tem o final verdadeiro, onde o Shadow usa o controle do caos e acaba destruindo, cara, toda a raça Black Arms, usando aqui o canhão Eclipse, o que foi originalmente planejado para que ele fosse, sabe, servir, terminando assim todo o arco da história principal do Shadow. Um filme do Shadow poderia ir para esse lado, porque assim, mesmo vendo que a raça Black Arms é muito zoada, a gente tá percebendo que ela tá ganhando muita conexão com o novo jogo, que é o jogo do Shadow, reaparecendo em quadrinho, e eu não ficaria surpreso se ele estivesse aqui no novo filme do Sonic, que seria o spin-off do Shadow. Funcionaria perfeitamente, cara. Seria ótimo. E é só esperar. Tem aqui a segunda temporada do Knuckles, que poderia ser focado mesmo no time Chaotix. Já tem aqui algumas imagens e reportes falando aí que esse projeto está realmente sendo desenvolvido, e os Knuckles Chaotix é ótimo, né? O time Chaotix, ele é um time que aparece dentro do universo do Sonic apenas para poder ser aqueles parceiros na missão que o Knuckles tem de coletar, sabe, os Anéis do Caos. A questão é que esse jogo ele não é nem tão lembrado assim, mas o time Chaotix ele acabou retornando no Sonic Heroes como uma agência de detetives. Talvez, sei lá, seria ótimo se eles estivessem numa missão de pegar os fragmentos da Esmeralda Mestra, porque tem uma coisa que a galera adora associar, é o Knuckles como caçador de tesouros ou caçador de recompensas também, e funcionaria aí, cara, nesse projeto. Por que não colocar aqui uma agência de detetive atrapalhado tentando ajudar o Knuckles nessa missão para eles se adaptarem ao novo mundo? Tem aqui o quarto filme que, sinceramente, eu não sei o que esperar. Assim, o filme do Sonic 3 aí mal teve um segundo trailer. A real, a única coisa que a gente vê é que ele pode ir para dois caminhos, ou o Sonic continua na Terra, ou ele acaba voltando pro seu planeta. Dependendo de como for, isso pode definir como seria o quarto filme. Se ele continuar na Terra, eu já imagino e já aposto que vai ser uma história focando no Sonic Adventure. Mas tem um outro detalhe. Tem aqui um projeto exclusivo aí, falando que vai desenvolver a história mais do Silver. Não sei se seria um Sonic 4, ou um Sonic 5, ou um filme solo dele, mas ele é um personagem que chamaria demais a atenção para vários aspectos. Um deles é o problema do Jim Carrey. Ele é um cara que pode não voltar para uma sequência do filme do Sonic. Se isso realmente for acontecer, e isso for um problema, a adaptação de um Sonic 2006 pro cinema poderia ser uma facilidade para resolver isso.
porque tem um outro vilão, o Mephiles aqui, que acaba se libertando, ele copia a aparência do Shadow, manipula a viagem no tempo para poder fazer o Silver lutar contra o Sonic, e como o filme do Sonic 2 e o Sonic 3 coloca aqui briga de personagens dessa turma, por que não? É uma repetição de fórmula que funcionaria. Mas eu já falei isso aqui num outro vídeo. Entra aí e manda salve. Você vai sentir. Sentir o quê? O Shadow. Vem aqui, Larissa. De surpresa, a Paramount lançou diversas imagens novas sobre o filme do Sonic 3, revelando um pouco mais de detalhes e confirmando teorias, mostrando que esse trailer 2 deve ser o trailer final e tá próximo de ser lançado. E é sobre isso que eu vou falar agora. Vamos lá, meus amigos, eu já tô falando aqui sobre esse trailer que tem mais vazamento do trailer do que o trailer em si, mas uma das coisas que é muito importante é ver que algumas imagens são lançadas antes mesmo do trailer ser oficialmente divulgado. Só que antes de falar das imagens, eu quero falar sobre um detalhe. O Robotnik vai ter uma roupa nova. Isso aqui já tá amplamente divulgado e vazado da internet. Na real, tá vazado antes mesmo do primeiro trailer, só que aí a galera tava divulgando a rodo, mas como agora tem uma imagem oficial, que são aqueles totens que aparecem dentro de alguns cinemas, aqui já dá pra ver o elenco inteiro principal do filme. Mas olha só, o Robotnik é o principal, ele tá aqui com uma roupa muito mais avermelhada, é um traje que provavelmente vai ser o traje espacial dele, e tem um motivo pra ele trocar de roupa. Parece que ele vai ganhar essa roupa do seu avô, o Gerald Robotnik, só que em vez de branco, ele vai usar uma roupa mais avermelhada que é mais a sua cor. Detalhe, dá pra perceber que o Robotnik nesse pôster aqui não tá muito feliz, não é verdade? É bem diferente dos outros, que ele tava com uma cara um pouco mais vilanesca. É porque ele não é mais o principal vilão, e a gente já sabia disso. Já teorizamos e falamos disso. O fato do Dr. Gerald Robotnik tá aqui após a morte da Maria, já coloca ele como o principal vilão e vai manipular o Robotnik porque ele tem acesso ao mundo externo com mais tecnologia e, claro, a união de duas mentes são capazes de criar planos muito perigosos e muito mais ardilosos. E o pior é que o jogo do Sonic faz referência a isso, né? O Sonic Geração, que tem dois Robotniks, o clássico e o moderno. Também tem aqui o Sonic Rush, que tem o Eggman e o seu herdeiro, o Eggman Niga, que vem lá do futuro. Enfim, isso aqui é bem interessante para poder fazer essa pequena associação que esse filme está trazendo. Então vamos lá, eu vou falar sobre as imagens aqui, mas cada imagem tem alguns detalhes que podem ser mais importantes que os outros. A primeira que foi divulgada aqui é a turma do Sonic no Shaw Garden. Se a gente for olhar bem, tipo, aqui tem 6 personagens, mas uma delas é aquela história do Shaw ser aquele bichinho que vai ter gente usando roupa por dentro, como se fosse uma base secreta da GUN dentro do Japão. O legal é que quando você olha aqui a comida temática, tipo, tem o formato da cabecinha do Shaw, que deve ser bem próximo ao Shaw que a gente conhece dos jogos. Pra quem não lembra, né, o Shaw é aquele bichinho que você alimentava e cuidava como um Tamagotchi mesmo, um bichinho virtual, lá do Sonic Adventure 1 e no Sonic Adventure 2. E também eles acabaram voltando no Sonic Advance 1 e 2 também. Esses jogos eram bem interessantes, mas são minigames com bichinhos que você vai treinando, aí ele vai evoluindo força, estamina, habilidade de natação, voo. Tinha uns minigames de competição lá, mas não era muito desenvolvido. Ele era muito mais feito pra vender um memory card com tela do último videogame da Sega, que foi aquele Dreamcast. Pois é, aí no caso ele tá aqui de novo, mas eles estão gigantes. Tá aqui desse jeito, eu não sei o porquê. Eu só teorizo que a GUN sabe da existência de alienígenas, sabe que existe o planeta Mobius do Sonic, e talvez ele ganhe mais informações sobre isso aqui, também a existência dos Shaws, porque só os Shaws aparecendo de graça aqui e ter um agente da GUN, que no caso seria o general da GUN, aparecendo nessa cena, que a gente já viu no trailer que um míssil vai ser jogado em cima deles, é muito provável, cara, que tenha mais conexões entre a Terra e o planeta Mobius, e a Terra, por escolha própria, prefere manter a existência deles em segredo. Por isso que eles estavam atrás do Sonic. E o legal é que os Shaws aqui não estão na cor padrão, né? São vários Shaws diferentes. Tem o rosa, tem o verde, tem o laranja, que é uma coisa que é bem natural pra quem jogava o Shaw Garden nos jogos modernos. A real é que eles evoluíam, você conseguia até mesmo trocar de cor deles também. Tinha um lance que você pegava uns animais durante as fases, ou Chaos Drives, que eram uns discos que eram usados pela GUN, que você usava pra energizar. Então, acredito que isso aqui seja influência disso também.
Só pra deixar claro, o Tails é o cara que tá aqui meio de boa tirando foto. Isso é uma referência, né? Encontraram aqui uma imagem dele, acredito que seja do Sonic Heroes, que ele tá fazendo uma pose igual. Uma outra imagem aqui é no dia de chuva, onde o Shadow está andando no meio de uma multidão. Eu acredito que seja Tóquio. Por quê? Porque eu tô olhando por esse carinha aqui que tá borrado, e ele tem um típico corte de um cidadão médio lá do Japão andando em Tóquio. Eu tô só teorizando isso aqui, mas ele tá andando na chuva, e o pessoal começou a associar isso com o John Wick, né? Porque tem aqui o Keanu Reeves andando na chuva com uma cara meio trágica do mesmo jeito. Não sei se isso é pra poder associar ele como uma excelente escolha, ou se estão forçando referências ao John Wick só porque o Shadow usava armas em alguns jogos. Mas dá pra perceber que isso aqui deve ser uma daquelas cenas que vem ou depois da luta de Tóquio ou antes da luta de Tóquio. Eu espero isso. Porque se não for, vai ser uma daquelas cenas em Londres. Porque tem uma imagem de Londres aqui que mexeu muito com a cabeça de todo mundo. Aqui temos a time Dark. Pois é, aqui o time Dark tá reunido. Vou falar que é isso, mas tá esquisita essa imagem. Parece que ela não tá bem renderizada porque ninguém tem sombra aqui. Ó, você tem o Gerald Robotnik, tem o Shadow, tem o Robotnik, Agente Rocha, né? Em português é Agente Rocha, o Agente Stone. Ele tá aqui reunido e o Eggman tá muito animado com o novo plano. Repara bem, o Dr. Eggman está usando uma roupa, o traje dele do último filme, só que totalmente surrado. Eu acredito que seja esse o motivo dele ganhar uma roupa nova pra esse filme. Porque a roupa dele, a antiga, já era, acabou. Mas tem um detalhe, eles estão em um lugar que é a rede de Londres, sabe, não sei se vocês conhecem, né, ou já viram imagens, mas as ruas mais comuns de Londres são umas ruas muito mais apertadas, é muito comum ter essa casa com muros e paredes que lembram bastante tijolinhos, sabe, é bem pós-revolução industrial, então dá pra entender que isso aqui seria, de fato, as ruas da Inglaterra. Aí o que acontece? A gente já sabe que a base da GUN é na Inglaterra e também a colônia espacial Ark está escondida perto dessa base. Então, dessa maneira, a gente já pode imaginar, né, que aqui já teve a separação de equipes entre o Sonic e Gerald e todo mundo, tendo muito bem claro o time do Sonic contra o time do Eggman. O que deixa aquele trailer muito mais confuso, porque a gente imaginou que em Londres o Sonic iria atrás do Eggman, não em um outro momento, mas vamos lá, né? O que muita gente ficou teorizando é que deveria ter mais um personagem aqui, porque o espaço tá muito vago, do lado direito do Robotnik. Sinceramente, eu acho que não, né? Porque o próprio Gerald Robotnik, pra poder ficar equilibrado na cena, ele ficou no outro lado. Mas é bem interessante de se ver. Eu acredito que isso aqui seja um render muito mal feito ainda, porque, cara, é esquisito eles estarem sem sombra. Sem contar que atrás do Robotnik tem uma fumaça um pouco mais avermelhada. O que isso quer dizer? Não sei. Pode ser um pouco do uso de tecnologia que teletransportou eles pra lá. Vai entender. Por fim, tem aqui a última imagem, que é o Dr. Robotnik e o Gerald Robotnik dentro de uma instalação que parece estar abandonada. A gente já viu isso aqui, já teorizou. Com certeza é um pouco depois do encontro, primeiro encontro dos dois, que é quando eles vão, né, o Sonic e o Robotnik pra aquela base, uma base abandonada. Aí aqui dá pra perceber, tipo, as folhas crescendo, toda essa natureza nascendo em volta de geradores elétricos, correntes elétricas, é um sinal de claro abandono dessa base da GUN. Aí o que rola? A gente já entendeu que o filme do Sonic 3 vai colocar o Robotnik trabalhando com o Sonic, mas em um certo momento os dois vão se separar, porque o Robotnik vai ser induzido a trabalhar com o Dr. Gerald Robotnik. E olhando isso aqui, cara, dá pra perceber muito bem que isso vai acontecer naquela cena onde se encontram naquela base. O que é curioso é que esse lugar pode ser aquela cena onde o Shadow acaba socando um anel, liberando aqui um teletransporte para um buraco negro, já que o anel não vai saber pra onde ir. Nesse caso, seria aqui que iria ter uma grande luta de novo entre o Sonic, Tails e Knuckles, e eles ficariam presos. Pois é, eu tô ligado que muita gente já tá empolgada aqui, mas tem uma outra notícia que eu queria até falar, que é a cena pós-crédito. O diretor desse filme já tá começando a dar sinais de que estão trabalhando mesmo, ou seja, porque já todo mundo já sabia, já tinha vazado, mas ele começou a dar palpites, falar abertamente, mas sem explicar em detalhes, que tem sim uma cena pós-crédito, que eles já estão na intenção de apresentar um personagem pra poder fazer ligação com um quarto filme. Tem aqui aquele hype, né, que surgiu de que o Silver seria um grande projeto para um próximo filme do Sonic. Aí vem uma questão. Todo mundo já falou sobre a teoria de ter uma viagem no tempo aqui.
Por quê? Controle do Caos, Esmeraldas do Caos já existem no universo desse filme. Eles têm 2 ouriços que podem usar o controle do caos, e usando o controle do caos eles podem fazer uma viagem no tempo. Esse lance de ter uma viagem no tempo já é o suficiente para poder chamar a atenção de um certo alguém do futuro, já que existe um ouriço no futuro com poderes telecinéticos, psíquicos, que poderia ver uma certa interferência e querer voltar ao passado para poder corrigir alguma coisa que vai acontecer nesse filme. E nesse caso seria o Silver. Mas não vai ser um personagem que vai ser, sabe? Ai meu Deus, grande, importante, presente na trama. Não, uma ponta ou outra, sabe? Como consequência daquela cena épica pra você olhar uma referência de 1 segundo e depois ficar empolgado pro filme 4, como aconteceu naquela cena das Esmeraldas do Caos no filme anterior. Você tá ligado nisso? Vim fazer um anúncio. Shadow Ouriço é um filho da p... Excelente notícia para os fãs do Sonic! O filme do Sonic 3 nem saiu e já temos aqui mais informações sobre o filme do Sonic 4, aonde o terceiro filme deve apresentar numa cena pós-crédito um 4º personagem. Bom, você já deve imaginar quem é o personagem que vai aparecer, e eu vou conversar com você sobre essas possibilidades. Vamos lá, meus amigos, eu já falei nessas últimas semanas sobre o universo cinematográfico do Sonic. Essa sigla é melhor do que a outra que veio antes. Mas vamos lá, o Jeff Flower é o diretor do filme do Sonic. Ele trabalha com a série de Sonic já há muito tempo. Ele trabalhou como um dos animadores, ao que parece, no jogo do Shadow, que rolou anos atrás, né? Aquele jogo do Play 2, onde ele usava armas. Então dá pra perceber que ele tem um certo carinho com a marca. E com o Shadow também, tanto que tá dando um bom destaque pra ele aqui. Só que aí uma das coisas que já era notável é que a Paramount quer fazer novos filmes com o Sonic. E de fato isso tá meio que se concretizando, porque já desde a época do primeiro filme, com toda aquela repercussão e os contratos para as sequências, já era vazado que os atores foram contratados para diversos outros filmes. Tipo, é um contrato meio nebuloso, porque ninguém falou exatamente os números, mas eles declararam que estariam trabalhando com diversos outros filmes, inclusive o Jim Carrey. Cê é louco? E que bom que ele tá voltando aqui para esse filme para poder fazer o Eggman, mas vamos lá. Foi revelado aqui que a cena pós-crédito do filme do Sonic 3 vai ter mais coisas do que você imagina. Mas ele só deu uma declaração muito fácil, tá? E simples, não falou nada. Ele só disse que é muito divertido manter a expectativa. Ele confirmou que vai ter um personagem novo. E é isso. Ele não vai falar mais nada porque, cara, o foco dele agora é promover o terceiro filme. E a Paramount não vai confirmar um filme 4 porque ainda não tem nenhuma expectativa ou projeção. Sabe, não dá pra saber se o filme do Sonic 3 fez bilheteria pra ter uma sequência, muito menos foi dito sobre o que vai acontecer sobre a pré-venda dos ingressos não bater metas, porque tem isso, né? Estão falando que a pré-venda agora mundial vai começar no dia 25, então se a pré-venda for boa, é uma grande chance do filme já começar Superman. Só que eu não imagino que isso aqui seja um filme que vai se pagar já na pré-venda, como por exemplo foi o Deadpool e Wolverine esse ano. O que eu imagino que vai acontecer é que esse filme ele vai conseguir ter um burburinho maior do que os 2 primeiros, já que ele tá saindo em uma época muito mais propensa pra dar certo. O filme do Sonic 1 original, ele saiu no começo da pandemia. Tipo, o filme entrou no cinema e ele já foi removido porque veio o lockdown e o cinema fechou. O filme do Sonic 2 tava no começo de reabertura, muitos lugares no mundo, inclusive no Brasil, não estavam abertos no cinema, ou quando estavam abertos, né, tinha aquelas salas de cinema que tinha distanciamento pra poder manter as pessoas assistindo o filme. Aí, cara, vem essa. O filme do Sonic 3, ele precisa fazer bilheteria e essa cena pós-crédito, mesmo estando lá, pode levar a um filme no futuro que pode ser bom ou pode ser ruim, porque se o filme é lançado e ele não se paga, a Paramount pode cancelar o filme 4 e a cena pós-crédito pode virar aquele tipo de cena que levou a lugar nenhum. Tipo o final do Sonic Boom na segunda temporada, que falavam que sempre vai ter uma temporada nova e até hoje não teve, e tem gente que sonha que vai ter uma temporada inédita do Sonic Boom, mas isso não vai acontecer. Todos os seus arquivos foram destruídos. Sempre haverá a próxima temporada. E morreu. Quem seria esse personagem que poderia aparecer no Sonic 4 filme? Como eu já falei aqui, tem especulações sobre quem seria as sequências, né? E uma das coisas que eu fiquei apostando pro filme do Sonic 3 é que o Sonic, de alguma forma, ele vai querer voltar pro planeta dele. Porque, vamos lá, o planeta Mobius agora não tem a guerra, ele não corre mais perigo de voltar pra Ilha do Sul, visitar a casa onde cresceu ou passou seus primeiros anos de vida com a Garra Longa. Ele não tem mais esse tipo de problema. Porque, cara, no primeiro filme, ele tava fugindo
de uma guerra de equidnas contra uma coruja. No Sonic 2, o filme, depois de anos, é mostrado que essa guerra acabou e praticamente o Knuckles é o único sobrevivente. E o embate dele com o Sonic, o Knuckles e o Eggman nesse segundo filme encerrou essa guerra, onde os dois formaram uma parceria para proteger a Esmeralda Mestra. Então o que aconteceu aqui foi o seguinte: não tem mais motivo pro Sonic ficar preso na Terra. Apesar dele gostar da Terra, ele não pertence àquele lugar e pode, de alguma maneira, terminar com ele voltando. Eu olho muito para essa cena do trailer e eu acredito que eles podem abordar isso como uma justificativa pro Sonic voltar, e aí teria sim um filme como muitas pessoas querem, fotorrealista, live action, mas sem humanos, bem na pegada do comecinho do primeiro filme, que se passa dentro do planeta Mobius. Assim, esse filme poderia ter novos personagens. Aí imagina, uma Amy Rose, um Big, a Rouge, todo mundo aparecendo por lá. Porque aí sim teríamos, sabe, aquele gancho pro Metal Sonic que muita gente quer. Imagina, se o Sonic volta pro seu planeta Terra e o Eggman, depois de fazer tanta besteira no planeta, ele vai atrás do Sonic no seu novo planeta, que é o planeta Mobius, com novos potenciais, ele poderia não só ser o vilão, mas usar o espinho do Sonic para criar o seu verdadeiro Nemesis, mostrando que não dá para fazer parceria com seres orgânicos, ele tem que fazer parceria com vilões robóticos. Dessa maneira, teríamos sim o filme do Sonic 4 podendo adaptar um arco, sei lá, como o Sonic CD, por exemplo, trazendo a Amy Rose e toda essa turma. Muita gente ficou especulando que o Metal Sonic iria aparecer no Sonic 3, até o momento não tem nenhuma chance disso aparecer, eu acredito que não, até porque teria que ter até um dublador pro Metal Sonic nesse filme, mas não vai rolar, eu acredito que não. Se rolar, vai ser uma virada muito grande da minha expectativa aqui. Mas também tem outra possibilidade. Eu já falei aqui, eles podem puxar sim o Silver, porque tem um burburinho de Hollywood aí falando que esse seria um novo personagem a ser introduzido. Isso porque tem um projeto com ele. Cara, eu não ficaria surpreso se isso fosse acontecer, porque depois do filme do Sonic 1, eles querem aproveitar o máximo de personagens importantes com histórias que dão pra fazer filme. E o filme do Sonic com o Silver seria uma adaptação direta do Sonic 2006. E como eles não estão seguindo meticulosamente a história dos jogos, fazendo diversas adaptações, dá pra poder aproveitar isso e criar uma história nova baseada no Sonic 2006. Claro que eu tenho que agradecer aqui ao Sonic Cine, que tá sempre informando a gente lá no TikTok sobre as novidades do filme do Sonic, mas uma outra possibilidade também eu imagino que seja a criatura Caos. Eu gostaria demais de ver ele aparecendo em um futuro filme do Sonic, porque seria uma criatura muito mais sinistra para as histórias e também apresentaria outros personagens também. Poxa, um filme do Sonic Adventure seria ótimo para poder apresentar a Amy Rose em confronto com aqueles robôs do Eggman que ficam perseguindo aqueles Flicks. Até porque, né, depois do filme do Sonic 3, eu imagino que se eles continuarem na Terra, eles podem, por exemplo, colocar mais personagens em harmonia da Terra do Sonic vindo pra Terra, porque o Tails e o Knuckles já vieram, e as histórias deles poderiam ultrapassar esse cosmo e conseguir essa conexão melhor entre esses dois lugares. É verdade. A criatura Caos é uma das criaturas que viraria uma grande ameaça, porque ele veio de um lacre. Ele surge quando a Esmeralda Mestra quebra, pelo menos na história do Sonic Adventure, né? Porque tem toda uma história de origem com a Knuckles Clan que nesse universo não daria pra poder adaptar, porque eles não estavam guardando o poder da Esmeralda Mestra, pelo menos não nesse momento. Só se tiver um retcon, onde eles mostram que a Esmeralda Mestra já foi usada pro mal, trouxe a criatura Caos, eles conseguiram selar. Aí depois começaram uma outra guerra com o clã das corujas, onde o Sonic estava, sabe, protegido. Enfim, eu não sei exatamente qual o caminho que eles podem fazer. Eu não consigo olhar, por exemplo, pra Paramount e sabe, ver que eles estão tentando fazer uma história do Sonic Adventure 1 no cinema. Até porque, né, o Pachacamac reapareceu e ele apareceu de uma forma muito zoada. Se você não lembra, a série do Knuckles já saiu e ele tava lá. Que merda, hein? Sabia não? Eu não sei como eles iriam, por exemplo, fazer essa história acontecer, até porque, cara, o planeta Mobius, o planeta da onde o Knuckles e o Sonic vieram, tem humanos. Eles meio que agem como uma tribo. Não sei se você lembra do começo do filme do Sonic 2, mas muita gente esqueceu. Aqueles soldados que vieram junto com o Knuckles pra uma luta, onde encontra o Eggman no começo do filme, eram humanos, usando aqui uma roupa tribal, mas tudo bem. Então, já dá pra imaginar que existe humanos sim, na Terra baseada nesse filme, e se tem humanos, pode ter uma região chamada Soleana. Chega! E de lá tem uma princesa chamada Elise. Chega! Pronta pra trazer o caos.
Cara, eu não imaginaria que eles iriam querer adaptar uma história do Sonic 2006. Mas como a SEGA agora tá declarando, né, que gostaria muito de fazer um remake do Sonic 2006 e tem esse burburinho de Hollywood pra fazer um novo filme do Sonic onde o Silver vai aparecer, por que não isso iria, sabe, rolar dessa maneira? Eles poderiam fazer de uma forma muito marketeada, né? Porque, pensa bem, se tem o interesse de lançar um filme novo do Sonic e esse filme do Sonic vai ter o Silver, eles poderiam fazer sincronizado do mesmo jeito que estão fazendo o filme do Sonic 3 com o jogo do Shadow, no Sonic X Shadow Generations. Tipo, eles organizaram tudo pra lançar tanto o filme como o jogo um próximo do outro. Se eles estão com esse plano, talvez um remake ou até mesmo um remaster corrigindo os bugs do Sonic 2006 possa acontecer, pra finalmente ter uma redenção pra esse jogo que tem uma jogabilidade bugada e trazer o Silver finalmente com um destaque que ele merece. Porque uma coisa a SEGA adora fazer, criar personagens novos, e a maioria desses personagens acabam não tendo muito destaque, aparecendo em um jogo, depois esquecido. O Silver, ele saiu de um jogo que, se fosse lançado hoje, ele seria esquecido para sempre, cara. Mas como a SEGA insistiu nele, lançou aí vários outros jogos que acabaram aproveitando melhor a participação dele, tipo Sonic Rivals, Riders, até mesmo Sonic Colors do Nintendo DS. Pra quem não lembra, ele é um ouriço que aparece aí no futuro, viaja pro passado, sempre pra poder tentar corrigir a problemática das histórias do Sonic e garantir um futuro bom. Mas eu já falei sobre ele em um outro vídeo aqui no canal, então veja aí depois. Meu garoto. Fique é bolacha. Não quero, não. Eu fique é leite. Não dê, babá. De surpresa, a Paramount lançou 2 cartazes do filme do Sonic 3 que revelam muitas informações importantes sobre o filme e também dá a entender que o trailer tá muito próximo de ser lançado. Isso porque a pré-venda dos ingressos já tá aí pra acontecer. Então aquela história de que o trailer vai chegar no final de novembro é verdade. Bom, é sobre isso que eu vou falar agora. Vamos lá, meus amigos. De surpresa, começando aqui uma semana, porque eles trabalham de segunda a sexta, eles divulgaram pra gente novas imagens que são os cartazes finais do filme do Sonic 3, o filme. Pra você ter uma noção, é uma média de 4 pôsteres que são lançados desde o primeiro trailer até o último. E vou te falar, todo cartaz aqui do Sonic é muito bem feito, principalmente colocando aqui algumas pequenas referências. Eu acredito que do Sonic 2 é melhor porque tem uma capa do Sonic 2 do jogo, do Mega Drive, sendo recriada aqui, mas de resto tá de boa. O que eu vejo é que muita gente começou a sacar algumas referências e sinais que o trailer pode ter e também o filme, porque o pôster ele dá detalhes que são importantes pra trama. Uma delas aqui é a concentração de personagens. Tipo, tá muito claro que a galera que reclamou dos humanos no filme estão sendo ouvidos pra essa produção. Ah, bom. Porque no cartaz eles foram excluídos pra caraca. Pô, o Jim Carrey tá aqui com 2 personagens, que é ele como Robotnik e o Gerald Robotnik. Agora o Tom, o Mad, toda aquela família, agentes da GAN, totalmente descartados. Então, meu amigo, se você realmente achou que ia ter uma Amy Rose no filme até agora, ou que o Metal Sonic tava aqui, cara, desculpa, mas eles não são importantes, porque nem no cartaz tá, beleza? Mas vamos lá, tem mais coisas aqui pra gente conversar. Uma delas, você já percebeu, é que o Dr. Eggman está usando o traje vermelho dos jogos, né? Muita gente ficou muito empolgada com isso. Eu lembro que uma galera tava vazando isso antes da hora, a Paramount reclamou com esses canais, então é meio preocupante, até porque alguns entraram numa lista negra. Mas a questão é que, sim, agora já pode falar, já tinha vazado também foto de cinema, mas isso não era uma imagem do filme vazada. A questão é que agora o Eggman tá, sim, finalmente com o visual de um Sonic Adventure, só que ele tá com uma gola muito alta. Eu já imagino até o porquê, já que o tema espacial tá sendo abordado nesse filme, é muito provável que tenha a ver com isso, porque, não sei se lembra, né, no segundo filme, não, melhor, no primeiro filme do Sonic, o Eggman usa aquela roupa toda preta com umas listras vermelhas, porque ele fala que é mais aerodinâmico pra Eggmobile dele. Então aqui no caso seria algo parecido pra poder usar no espaço, né? Porque a gente já viu no trailer que tem cena espacial. Eu acredito que essa seja a explicação pra ele tá trocando a roupa mais uma vez. Só que assim, pelo menos é a roupa definitiva. Eu queria muito ver a roupa clássica que já apareceu no filme do Sonic 2, mas beleza.
O Dr. Gerald Robotnik também tá aqui em destaque, fazendo aquela dupla de dois vilões junto no pôster, só que dá pra perceber que a energia dos dois tá bem diferente, né? O Gerald Robotnik tá aqui com um jaleco branco, mas com um sorrisão maléfico na cara. Legal que ele não tá usando nenhum óculos, né? Mas a questão é que ele é o principal vilão do filme. Se você não entendeu isso até agora, tipo, isso tava claro no primeiro trailer. O Gerald Robotnik é o vilão do filme do Sonic 3 e ele vai usar o Robotnik pra conseguir concluir o seu plano. Talvez ele precise de um segundo DNA da família Robotnik pra poder acessar alguns dados e informações, coisas ligadas à colônia espacial, porque o que ele não seria capaz de construir, sabe? Essa é a grande dúvida. Eu quero muito ver como eles irão abordar, porque a Paramount já divulgou uma imagem meio bobinha, mostrando aqui a infância recriada do Robotnik, mas como o Jim Carrey é um cara que faz muito filme na zoeira, quando ele quer extrapolar o limite do humor, ele vai, então é muito provável que eles já vão aproveitar a presença do Jim Carrey pra fazer esse tipo de humor aqui. Mas assim, o Gerald Robotnik tá com a cara muito suspeita. E o Robotnik, ele tá meio de, sabe, ele não tá muito empolgado nesse pôster. Então se você já imagina que ele vai entrar em conflito com o próprio avô em algum momento, pode ter certeza que sim. A gente já viu que ele vai se unir ao Sonic e outras fotos que já tinham sido divulgadas pela Paramount, ele também tinha se voltado contra ele e feito a parceria com seu avô. Mas como é o Robotnik, ele pode fazer uma dupla trairagem e acabar voltando a trabalhar com a turma do Sonic pra salvar o mundo. Aí vamos lá. Outro detalhe importante é que os drones aqui ovais voltaram. A gente não viu ele nesse trailer, né? Mas eles eram presentes tanto no primeiro como no segundo filme e no máximo que eles estavam lá era apenas máquinas que estavam desligadas. Então aqui, ver eles em ação, né? Talvez seja que mostra que vai rolar uma luta lá em Londres, sabe? E sim, tem dois lugares aqui bem destacados nesses pôsteres. Uma é a cidade de Tóquio, lá no Japão, que a gente sabe que vai ser o primeiro grande embate do Sonic contra o Shadow, e a gente sabe que ele vai acabar perdendo. Também é de lá que vai rolar aquela corrida com a moto da Gun, onde o Shadow vai usar a moto, e também vai ser aquele lugar, cara, onde o Shao Garden vai aparecer nesse filme, o que já é uma coisa que todo mundo tava esperando já há muito tempo. E no outro lado, temos aqui a cidade de Londres, né, com aquela torre Big Bang, que é bem curioso eles acabarem escolhendo esse lugar para poder colocar a sede da Gun, mas isso já foi referenciado na série do Knuckles, e sim, ela já saiu. Aí o que acontece? É lá que a colônia espacial Ark está, e quando a gente viu aquelas imagens, tanto do time Dark, digamos assim, trabalhando juntos, eles estavam numa rua, e aquela rua é uma típica rua da cidade de Londres, sabe? Então dá pra entender que eles estão lá invadindo a sede da Gun em algum momento para poder ter acesso à base espacial que tá enterrada, ou melhor, submersa naquele rio. E por fim tem aqui o time Sonic correndo naquela formação clássica com o Sonic na frente, o Tails e o Knuckles também atrás. Detalhe, o Shadow tá aqui junto com eles, mas eles estão em volta de um anel, porque tem aquela relação do anel de teleporte e tudo mais, e a gente sabe muito bem que isso é importante pra caraca no universo do filme, só que é legal ver os três heróis fora do anel aqui. O outro pôster é muito mais exótico, colocando dois Shadows dessa vez, mas olha, o que a gente já percebe aqui? Eles mostram muito mais a área de Londres, uma corrida, né? Mas a corrida do Shadow com o Sonic, ela não deveria acontecer aqui, ela deveria acontecer em Tóquio, porque dá a entender no trailer que olha lá. Detalhe, a motoca do Shadow tá aqui, né, pra poder mostrar que ele não é exatamente tão rápido quanto o Sonic. Pelo menos nesse universo do filme eles devem colocar essa explicação pela energia do controle do caos. Tanto que o perfil do Instagram da Paramount já acabou divulgando também esse pôster com a mensagem que a hora do caos tá chegando, sabe? O tempo do caos chegou, o caos tá chegando. Isso, cara, é uma definição pra eu iria associar isso pra criatura caos, não pro trailer do filme do Sonic ou o Shadow, por exemplo, mas eles estão usando aqui e eu espero muito que eles mencionem a energia do caos, né? Tudo dá a entender que isso vai ser usado em algum momento e eu espero que sim, porque já vazou o brinquedo do Sonic à venda por aí nas lojas, onde ele já está como Super Sonic, pô, então tem que ter. Cê é louco. Só que aqui, o time do Sonic tá reunido, cara, numa forma, em uma pose heróica muito boa. O mais destacado de todos aqui a gente já viu, que é o Knuckles. Ele tá usando aqui o soco de fogo e tem uma galera comentando aqui, cara, eu fiz um post na aba comunidade, coloquei no meu canal do WhatsApp, também no meu Instagram, e o pessoal comentou falando que, poxa, o Knuckles finalmente tá usando o punho de fogo do Sonic Advance. Cara, no universo do filme do Sonic, na série do Shadow, da série do Knuckles mesmo, já deram uma explicação pra isso, que é as chamas do desastre, que ele acabou derrotando o demônio de fogo, o Iblis do Sonic 2006, que já foi mencionado, enfim, só que ele acaba voltando a usar o seu poder naquela série, e ele já vai começar aqui com isso. Eu quero ver se vai ter uma primeira reação do Sonic e o Tails descobrindo esse novo poder dele.
E por fim, é os dois vilões em cima e o Shadow olhando à distância. O que eu acho mais impressionante, cara, desse trailer, que não sai nunca, é que já tem todas as informações que a gente precisa aqui. Cara, colocar um cartaz assim já define que tudo que é importante já foi revelado, pelo menos isso. Eu imagino que quando o trailer 2 for lançado, algumas coisas poderão ganhar maior destaque. Por exemplo, mais cenas com o Dr. Gerald Robotnik, mostrando aqui um pouco da sua motivação para destruir tudo. Talvez um flashback, mostrando ele com a Maria na colônia espacial Ark e dando pistas de como seria a criação e a origem do Shadow. Por quê? Tem dois caminhos que esse filme pode colocar. Uma delas é colocar o Shadow como uma parceria com o DNA da raça Black Arms. Eu não sei se eles vão fazer aquela menção ao pacto que eles tiveram, mas é muito provável que, se o canhão Eclipse exista nesse trailer, nesse filme, eles vão acabar mencionando a história de que a raça alienígena iria invadir a Terra em 50 anos e que o Gerald Robotnik construiu uma arma apenas para isso. E claro, isso acabou gerando toda aquela situação onde ele é preso, Gerald Robotnik perde a Maria morre e o Shadow fica hibernando por 50 anos.